4 vezes campeão brasileiro. Aos 3 minutos, a tradição, os tempos de glória, a esperança, tudo isso começou a dar adeus ao Palmeiras. O time que passou 20 rodadas do campeonato na zona de rebaixamento empata 2 minutos depois. O Flávio do Palmeiras! Não tem mais nada para falar. 3 jogadores do Palmeiras contra Zé Roberto. Máxima. Agora o pênalti é de Aristizábal. Ele partiu o pé direito na bola pro gol. O time que só venceu 6 de 25 partidas no campeonato empata mais uma vez. Não tem nem o que falar. Vergonha. Consegue afastar a zaga do Palmeiras. Gol de Zé Roberto do Vitória. O mundo acabou. Acho que não dá para expressar realmente o que houve e o que a gente sente hoje nessa tarde. Vexame. Que deixou o campo pro André. Olha o Zé Roberto, fez fila. César e Sérgio pegou no rebote. Gol do Vitória. Acabou. O Palmeiras fez o 3º gol, mas acabou a esperança. 17 de dezembro de 2002. O torcedor vai lembrar desse dia como o mais triste da história do Palmeiras. O fracasso explicado em uma palavra. Foi incompetência. Incompetência geral. Zinho, 2 vezes campeão brasileiro com o Palmeiras, símbolo de um tempo de glória, não quis falar. Os outros jogadores não tiveram mesmo muito o que dizer. Ele faz tudo, corre, se mata dentro do campo para a gente receber como prêmio, cair para a 2ª divisão. Acho que tem que agora conviver com isso aí. Tristes, mas ninguém, com certeza, como este garoto, o menino Vitor, de 11 anos. Ele não tem o que falar, não quer ouvir nada. Só quer entender por que o Palmeiras, cheio de títulos, agora é o Palmeiras da 2ª divisão. Terminou o Brasileirão no domingo mais triste da história de um dos maiores clubes do Brasil, hein? E o Corinthians, em campeão mundial, tetracampeão brasileiro, foi rebaixado para a 2ª divisão. E aí, Tadeu? Foi um sofrimento só, Glória. Todos os jogos da última rodada foram programados para hoje, no mesmo horário, 4 da tarde. Vamos acompanhar agora, minuto a minuto, como o Corinthians caiu. O Campeonato Brasileiro chegou à última rodada com essa situação. Corinthians, Goiás e Paraná lutando contra o rebaixamento. 2 cairão, apenas um se salvará. O primeiro jogo dos desesperados a começar foi o do Paraná contra o Vasco no Rio de Janeiro, às 4h04 da tarde. Às 4h11, a vida do Paraná já estava mais complicada ainda. Everton foi expulso, ainda levou uma gluteada no pé do ouvido. E os outros 2 jogos do rebaixamento não tinham nem começado. O jogo do Goiás contra o Internacional em Goiânia começou às 4h17. O do Corinthians contra o Grêmio em Porto Alegre começou minutos depois, às 4h20. Mas mal a bola rolou, já foi parar lá na rede do Corinthians. Jonas fez 1-0 com 1 minuto de partida. Um gol comemorado em Porto Alegre e em Goiânia. Às 4h21, o Corinthians estava sendo rebaixado e o Goiás estava se salvando. O nível de desespero da torcida corintiana começava a disparar. E o Corinthians estava muito mais próximo de levar outro gol do que de empatar. O goleiro Felipe fazendo de sempre, salvando. No Rio de Janeiro, outro goleiro se esforçava. Gabriel mantinha o Paraná vivo na disputa com a defesa mais acrobática da rodada. Mas foi em Goiânia que a rede voltou a balançar. Orozco fez Internacional 1, Goiás 0. Às 4h30, o Goiás voltava para a zona de rebaixamento. O Corinthians saía. Milhões de torcedores corintianos se enchiam de esperança. Mas o Goiás foi atrás, pressionou e se recuperou. Às 4h49, Elson empatou a partida em Goiânia e mudou mais uma vez a classificação do rebaixamento. Mas essa situação durou menos de 1 minuto.
Antes que o relógio apontasse 4h50, o Corinthians empatou a partida com o Grêmio. Clodoaldo, 1-1, gol que salvaria o Corinthians. E o primeiro tempo da rodada terminou desse jeito, com Goiás e Paraná sendo rebaixados. E a torcida do Corinthians acreditando, estava cheirando a salvação. Ou estava cheirando a rebaixamento? No segundo tempo, o Paraná viu suas esperanças terminarem. Levou 3 gols, o primeiro do Moraes e os outros 2 do Leandro Amaral. O goleiro Gabriel sabia que já era. Vasco 3-0 e o Paraná se despediu da primeira divisão. A disputa então era só entre Corinthians e Goiás. E às 5h34 da tarde veio o lance decisivo do rebaixamento. Falta do Jorge Luiz no Vitor. Pênalti para o Goiás. Neste momento, o Brasil inteiro estava olhando para Goiânia, para o estádio Serra Dourada. Na cobrança, Paulo Baier, o craque do time. Um gol tira o Goiás do rebaixamento. Mas Paulo Baier havia perdido aquele pênalti contra o Corinthians, lembra? O gol não estaria a cabeça do maior jogador do Goiás. Paulo Baier bateu e Klemer defendeu. Mas antes que a torcida do Corinthians pudesse comemorar muito, o bandeirinha Wilton Moutinho disse que o Klemer se adiantou. E não foi? E o juiz Djalma Beltrame mandou voltar a cobrança. Mais uma chance para Paulo Baier. Com que cabeça ele vai bater esse pênalti? Paulo Baier mais uma vez, Klemer mais uma vez. Mas mais uma vez o bandeirinha mandou voltar. O cabra tem personalidade. Paulo Baier ficou arrasado. Mandou outro bater o pênalti. Foi consolado pelos companheiros. Elson, o autor do primeiro gol, assumiu a responsabilidade do lance mais importante da rodada. Lá foi Elson para a cobrança e mandou para a rede. Goiás 2-1. Às 5h38, o Goiás saía da zona de rebaixamento. Vibração em Goiânia. Desespero em Porto Alegre. Os torcedores do Corinthians queriam que o tempo passasse devagar. Em Goiânia, os torcedores queriam que o tempo passasse depressa. Mas um bobo invadiu o campo e o jogo ganhou mais 1 minuto de acréscimo. Às 6h14, enfim, a partida terminou. Goiás 2, Internacional 1. O futuro agora dependia apenas da partida de Porto Alegre. O Corinthians precisava vencer. Felipe, o goleiro herói, foi tentar a sorte lá na frente. Era o último suspiro de esperança, o último gesto de desespero. Às 6h17, o juiz Alício Pena Júnior apitou o fim do jogo. Grêmio 1, Corinthians 1. O Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão, levando lágrimas a Porto Alegre, levando euforia a Goiânia. Mas a torcida do Corinthians enfrentou o momento mais triste de sua história com dignidade. A segunda maior torcida do Brasil estará na segunda divisão em 2008. Mas não foi por falta de raça. Um dia, um jogo, 90 minutos e 11 jogadores carregando no peito e nas mãos um time, uma nação. O Corinthians entra no Estádio Olímpico para o momento mais dramático de sua história. É hoje o dia, Vampeta, é hoje? Não tem outro dia, é hoje o dia. Fé, desespero, tudo ou nada em um dia. Oportunidade para esquecer os erros de todo um campeonato. Chegou a hora, né? A gente sabia que poderia não estar passando esse momento se tivesse feito o nosso trabalho, mas chegou o momento, 90 minutos para sair daqui com a vitória. Mas de nada adianta a ajuda dos outros se o Corinthians não faz sua parte. No primeiro minuto, no primeiro ataque, a situação que já era desesperadora piora. De Minas vem a notícia. A vitória do Cruzeiro sobre o América por 2-0 tirava as chances do Grêmio de ir à Libertadores. Notícia recebida e transmitida por Vampeta. Quem sabe assim eles não desanimam. Mas nada mudou. Cada passe errado é um passo a mais para a Série B. Pelo rádio se sabe do empate do Goiás, combinação que rebaixava o Corinthians. A resposta vem 30 segundos depois com Clodoaldo. Os primeiros 45 minutos se foram como tinha que ser para os corintianos. Os torcedores voltam a ser um bando de loucos. E para quem acha que é pouco, espera só o segundo tempo. É transpiração sem inspiração.
é um time perdido que tem um goleiro abençoado. Então todos rezam. Felipe faz sua parte e impede a vitória do Grêmio. Mas o empate corintiano não é o bastante. O Goiás vence. E aí lá vai Felipe para a área 2 vezes. Zelão chuta. É o último suspiro do Corinthians na primeira divisão. Alício Pena Júnior apita. É o fim. Com o empate contra o Grêmio, o Corinthians está rebaixado para a segunda divisão. O choro compulsivo de Betão, o torcedor que vai a campo. O choro do torcedor que vai à arquibancada. Pedir desculpa, a torcida não merece isso, o que a gente fez sofrer esse ano. Mas o futebol é assim, a gente tentou, a gente correu, o resultado não veio e 2008 tá aí pra gente já começar já com o pé direito. E hoje foi definida também a última vaga para a Libertadores. Sabe com quem ficou? Com essa vitória cheia de gols, o Atlético Paranaense se salvou do rebaixamento. O Náutico empatou em 0-0 com o Santos e também se livrou. E com esses resultados, Figueirense e Vasco, nem vencendo, conseguiriam escapar. Em comum, a fé. Para os 4 times em agonia, a crença de que tudo vai dar certo. Sem dúvida eu quero que o Vasco ganhe e que os resultados nos favoreçam, só isso. Nem uma coisa nem outra aconteceu para o Vasco. O Figueirense saiu perdendo para o Internacional, gol do Thales. Mas no segundo tempo, o Figueirense virou bonito. Marquinhos fez 1, Rafael Coelho fez o segundo e o Cleiton Xavier fez o terceiro. O Figueirense venceu o Internacional por 3-1, mas não adiantou para fugir do rebaixamento. E o Vasco nem vencer conseguiu. O estádio de São Januário, casa do Vasco, jamais viu tantas lágrimas, da mais pura tristeza. Leandro Domingues botou o Vitória na frente. 1-0. O Vasco perdeu um monte de chances. Edmundo, último jogo dele, se desesperava em campo. O Vitória ainda fez outro gol, com Ricardinho. Vitória 2, Vasco 0. Pela primeira vez na história, o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Decepção na arquibancada e no gramado. Jogadores desolados, chorando, sem palavras. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Isso aí é o que construíram no passado e nós estamos pagando hoje, infelizmente. Edmundo, ídolo da torcida, se despediu do futebol em silêncio. Deixa quieto. Não quer falar. O técnico Renato Gaúcho deu a entender que não estará com o time na Série B. É hora de quem ficar é ter a humildade de reconhecer o erro, de arregaçar as mangas e não ter vergonha de correr atrás do prejuízo, de trabalhar e recolocar o Vasco em seu devido lugar. Um torcedor foi até a marquise da arquibancada e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Saiu do estádio de helicóptero. A nau vascaína terá que enfrentar mares nunca antes navegados. Em 2009, terá que vencer a tormenta para voltar às águas calmas da primeira divisão. O craque da camisa 5 estrelas! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas. A chance batida pro gol! Vai ser assim o novo emblema na camisa do Cruzeiro, essa coroa? Ah, não sabemos, isso aí é coisa do marketing, né? Nós fomos passando no campo e isso nós fizemos bem. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Dos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais.
agora a gente vai acompanhar a festa do Cruzeiro, campeão do Brasil. 2 vezes campeão da Libertadores, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, 30 vezes campeão mineiro. E depois de 32 anos de espera, o Cruzeiro é campeão brasileiro em 2003. E agora vai receber a taça.